Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer aos nobres vereadores presentes nessa sessão, agradecer a todos que estão no plenário assistindo a sessão, a todos que estão acompanhando online. Quero agradecer aos servidores públicos da Câmara Municipal de Itapemirim, servidores efetivos, servidores comissionados. Quero agradecer a nossa Polícia Legislativa, sempre presente, dando suporte à sessão. Para darmos início na sessão nessa noite, vou fazer a leitura dos vereadores presentes. Erasto da Costa Rocha, José de Oliveira Lima, Renildo Nascimento Peçanha, Estevo Silva Machado, vereador João Bechara Neto, Lenildo Henriques, Lucimar Alves Soares, vereador Antônio Carlos Oveste, Carlinhos de Brício, justificando aqui a ausência do vereador Cezinha, que pediu para justificar a sua ausência, que não passou bem hoje, teve que ser medicado e não está presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, abrimos a presente sessão. Peço os vereadores que se coloquem de pé e quero convidar o pastor Jadeus para fazer uma breve leitura da palavra de Deus e o pastor mesmo retornará em um outro momento para passar uma mensagem da palavra de Deus. Oi. A palavra de Deus diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito obrigado, pastor. Faremos para as considerações iniciais e desde já agradecendo novamente a presença dos vereadores, Tia Léia sempre presente, assessores dos vereadores. Passando para as considerações iniciais, dá uma oportunidade, vereador Estevo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, quero aqui nas considerações iniciais mandar um abraço para o nosso amigo vereador Cezinha, que não está presente aqui hoje, né? Sofreu um pequeno acidente, mas estamos aqui torcendo pela sua recuperação. Em breve, com certeza, o senhor estará aqui junto conosco novamente, para nos ajudar aqui no nosso trabalho. Quero, senhor presidente, deixar aqui uma moção de pesar ao amigo Tiago da Costa Oliveira, Tiago Jacaré, que infelizmente, né, veio a falecer nesse final de semana, numa situação meia complicada, que não cabe a nós também entrar em detalhes sobre isso, mas cabe a gente como amigo deixar aqui o nosso pesar à família, que Deus possa, né, confortar toda a família, amigos. Que a gente fica muito triste ver uma pessoa tão jovem assim falecer, principalmente da forma que faleceu. Então eu queria pedir aos nobres companheiros aqui, a todos presentes, que nós pudéssemos fazer aqui um minuto de silêncio, deixando essa moção de pesar aqui pelo nosso amigo, pela passagem do nosso amigo Tiago da Costa Oliveira. Muito obrigado. Fica registrada a fala do vereador Estevo, o seu pedido de moção de pesar. Assim que terminar as considerações iniciais, passamos para a moção de pesar. Ainda nas considerações iniciais, vereador José de Oliveira Lima.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, público presente, internauta que nos acompanha. Quero também aqui ser solidário e com as nossas orações para que muito em breve esteja recuperado e no nosso meio o vereador Cezinha, que, graças a Deus, temos que agradecer que não foi uma coisa, me parece, tão séria, poderia ter sido muito séria, e tivemos já naquele momento já a graça de nosso Deus já protegendo isso aí e abençoando a vida dele. Acredito que um futuro bem próximo ele estará recuperado no nosso meio, porque ele faz falta nessa casa. Também com a noção de pesar, nós tivemos muitas percas nesses últimos dias, Acho que quase todas as comunidades tiveram perca, mas eu quero registrar uma aqui lá na comunidade de Santa Amaro, onde que o senhor Clarindo, que era a sua origem lá de Atiriviváqua, mas ele tinha seus 50 anos já na comunidade de Santa Amaro, onde que criou a sua família, a família toda de trabalhadores, e contribuiu para aquele desenvolvimento daquela comunidade. E a semana passada ele fez sua passagem, onde foi um infarto fulminante. Deixou a gente assim, a gente fica com a perca de uma pessoa querida, que contribui para o bem de uma comunidade, pessoa de bem, trabalhador, onde que tem, criou um bom exemplo para a sua família, para todos nós, e que Deus possa estar confortando o coração de seus familiares e amigos, e também esse minuto de pesar, e agradeço a todos os senhores que a gente possa somar isso aí. E pedir a Deus que esse momento turbulento que nós estamos passando aí, das pessoas passando dificuldade, em perda de seus entes queridos, que Deus possa estar confortando e estar afastando os maus e esses problemas todos, violência não leva ninguém a nada, e que Deus possa estar nos abençoando e trazendo paz para todos nós. Antes de dar continuidade nas considerações iniciais, eu queria convidar o pastor Jadeilson para que faça parte aqui das cadeiras de honra, e convidar também o professor Luciano Retório para sentar aqui nas cadeiras de honra. Os dois serão preletores nessa noite, tanto o pastor Jadeilson como o professor Luciano. Quero agradecer a presença de que os acompanhem, e ainda continuamos então nas considerações iniciais. Vereador Renildo Nascimento Peçanha. Boa noite à mesa, boa noite meus amigos vereadores, boa noite público presente, internautas que nos assistem. Com pesar, eu quero, em nome do meu amigo Cardoso, deixar meus sentimentos a toda a família, meu amigo Cardozinho, um sentimento para toda a família com essa perca do nosso amigo Tiago Jacaré, onde eu tinha um dia que tinha encontrado com ele, e ele muito feliz, me convidando para ir fazer um churrasco lá na área que ele construiu, lá na casa dele. E, infelizmente, ontem, a gente teve essa perca. Que Deus possa confortar o coração de cada um. Queria deixar um abraço para o meu primo César, que no dia que ele acidentou, eu estava lá no hospital, presente, junto com ele. Graças a Deus, não foi tão grave, como, e que Deus possa recuperá-lo o mais rápido possível, para que possa estar aqui com a gente, compartilhando essas sessões. E também, presidente, nas considerações iniciais, nós estamos a primeira sessão ordinária do ano. Eu queria pedir a Deus, como a gente vai fazer uma próxima, o pastor Gedeilson vai fazer uma outra oração depois, que ele possa colocar a vida de cada um de nós do Legislativo, os outros amigos. Nós vamos para um ano eleitoral, onde a maioria irá disputar algum cargo público, que Deus possa estar orientando cada um de nós, que a gente possa
ter uma eleição em paz, né, com sabedoria, que nos dê sabedoria, para que a gente possa representar da melhor forma possível, né, a população de Itapemirim. Então, eu queria, né, que Deus iluminasse a vida de cada um, independente de questões partidárias. Nós não precisamos ser inimigo. Esperamos que cada um siga o seu caminho e com respeito ao próximo. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, né, e um feliz ano novo para quem eu não vi também. Que Deus possa estar iluminando a vida de cada um. Obrigado, presidente. Registrada a fala do vereador Renildo. Quero convidar também para fazer parte das cadeiras de honra a tia Leia e a Larissa Silva Machado, para que nos dê a honra de sentar a cadeira de honra, e a tia Leia também, para compor as cadeiras de honra. Continuando nas considerações iniciais, vereador Lucimar Alves Soares, Bibico. Boa noite, senhores, meus diretores, vereadores, público presente, internautas. É bom retornar a essa casa aqui. Eu quero deixar também um abraço para a Cezinha de Bado, meu amigão do coração. E, presidente, aqui hoje eu vim aqui para fazer um agradecimento a um médico, Dr. Fabrício Bayer, que no mundo que a gente está vivendo hoje, mundo sem empatia, onde um homem são amantes de si mesmo, onde não existe mais amor ao próximo. Então eu queria enaltecer esse cara, porque no domingo a gente estava com o primo meu querendo ser transferido para um hospital que estava a situação dele difícil, grave, e eu liguei para ele ir lá me ajudar. Ele na mesma hora: você quer que eu vou aí? Eu falei que claro. Ele chegou naquele hospital do jeito que ele estava na praia, de calção, e ele levou todo o aparelho dele lá, fez uma ultrassom do coração do rapaz para tirar a dúvida. Então eu só queria agradecer ao doutor Fabrício por esse gesto tão lindo que ele fez. E repito mais uma vez, um mundo onde os homens são amantes de si, né? Que não tem mais o amor ao próximo, está acabando. Ainda existem pessoas que ainda gostam de pessoas, gostam de ajudar o próximo. Então o doutor Fabrício é uma dessas pessoas que eu tive o prazer de conhecê-lo na minha doença, que graças a Deus não existe mais, e fiquei seu amigo e só tenho que agradecer por esse presente da sua amizade. Muito obrigado, doutor Fabrício, que Deus abençoe o senhor, sua família e a todos. Muito obrigado, presidente, uma boa noite a todos. Registrada a fala do vereador Lucimar. Ainda nas considerações iniciais. Não havendo, quero agradecer a presença de Charles Barbosa, sempre presente, essa camisa bonita aí, né? Passo para a Sara para fazer a continuação do cerimonial. Excelentíssimo senhor presidente, meus diretores nobres edis, cumprimento-os cordialmente de igual forma a toda a população que nos acompanha de forma presencial em plenário e de forma virtual através do Facebook. É com grande satisfação que o presente plenário se reúne para a abertura do ano legislativo municipal em 7 de fevereiro de 2024, no 4º ano da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. Dessa forma, para darmos início à presente sessão ordinária, gostaríamos de convidar a todos para se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade com
Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, nobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que os tempos estrelado. E digam verde louro dessa flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Ainda de pé, fazer uma moção de pesar, atendendo a solicitação dos vereadores que a solicitaram. Devolvo a palavra para a Sara para dar continuidade. É com muita satisfação que convidamos para uso da tribuna e apresentação da palavra de Deus o pastor Jadeilson Baense Pinto, servidor dessa igreja Casa de Leis. Oi. Pedi ao Paulo hoje pela manhã que estivesse falando aqui, onde eu estou neste momento. E quero agradecer ao Paulo a oportunidade, primeiramente a Deus, depois ao Paulo a oportunidade. Saúdo a todos, a mesa diretora, os demais vereadores e o privilégio que tenho de, como pastor, mas também como funcionário aqui desta casa, ter a honra de estar trazendo uma meditação, uma pequena meditação da palavra de Deus nesta noite aos nossos corações. Vou estar lendo uma palavra que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 22 até o versículo 27, e trazer uma breve reflexão nesta noite aos nossos corações. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, em outras palavras, desqualificado. Eu quero trazer uma breve reflexão aos meus nobres amigos, vereadores, não só a eles, mas a cada um que se faz presente nesta noite, aqueles que estão também nos assistindo através das redes sociais. Quero trazer uma reflexão quando o apóstolo Paulo, aqui ele diz que ele se fez de fraco para ganhar também aqueles que ele diz fracos. O apóstolo Paulo coloca na sua caminhada de que você se colocar a cada dia à disposição do Senhor. E o que é se colocar à disposição do Senhor? É como está registrado lá em Gálatas, vivendo o fruto do Espírito: paz, amor, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Tudo isso faz parte na vida daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. E nada como neste ano, um ano que aqui no Legislativo está se iniciando a primeira sessão ordinária do ano, aonde também este ano, um ano de eleições, como já foi colocado pelo nosso amigo aqui em suas palavras. E é um ano onde nós venhamos a refletir o que Paulo está dizendo, e que assim como ele diz que aquele que estava aqui em busca de uma coroa, aqui naquela corrida, o corredor que estava ali correndo, ele vai em busca e ele quer chegar no seu objetivo. Só que eu quero dizer que muitas pessoas acham que ser um vencedor é só quando você coloca ali, chega em primeiro lugar. Não. A batalha que você enfrenta, se você chega até o final, você já é um vencedor. Principalmente para aqueles que colocam Jesus como o Senhor da sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Viver uma verdade na nossa vida é viver a cada dia primeiramente para Deus, quando a palavra diz para buscarmos a Ele acima de todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo ou como a nós mesmos. Sabemos que cada um vai na sua caminhada em busca de algo. É prazeroso estar em busca de algo. Mas não se coloque como que se você é o maior, ou colocando pessoas para trás, ou colocando pessoas para baixo. A maior prioridade na sua vida não é dizer por aquilo que você tem, pelo seu poder aquisitivo, pela sua alta estatura, ou talvez pela sua beleza física, ou talvez pelo que você tem. Talvez você diz: eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa. Não é nada disso. Isso daí são fruto do nosso trabalho, das nossas conquistas. Mas o maior objetivo da nossa vida é ter a cada dia na sua vida uma pessoa de que você olha, ali está alguém que verdadeiramente é digno e honrado naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, onde ele coloca as suas mãos. Pastor, mas eu sou falho. Sim, todos nós somos falhos. Mas em meio às nossas falhas, nós sempre devemos ser aptos a sempre vivermos a verdade. Sempre vivermos também o perdão. Eu sempre digo, às vezes nós olhamos em uma simples atitude, às vezes nós olhamos um amigo, algo que nos faz, talvez chego para Paulo e faço algo que não lhe agrada, mas eu tenho que ser sempre: Paulo, perdão por aquilo que eu fiz. Lenildo Henriques, perdão por aquilo que eu fiz. Bibico, perdão, porque o perdão ele tem que fazer parte da nossa vida. Ai de nós se não fosse o perdão e o amor de Deus por mim e por você. A Bíblia diz: se não fosse, nós já estávamos totalmente eliminados, assim dizendo. É muito fácil quando nós pedimos para o nosso filho pedir perdão a alguém por algo que ele faz, alguma coisa que ele faz, mas nós devemos saber que muitas das vezes nós erramos também com os nossos filhos. E quantas das vezes eu já fiz isso, pedir perdão ao meu filho por algo que talvez não lhe agradou. Não é porque ele é uma criança, desde a criança até o ancião, a palavra perdão tem que ser vivida na nossa vida, todos os dias da nossa vida. E que o amor de Deus ele possa fazer parte em nossas vidas, em nossos corações a cada dia. Paulo está dizendo, quando ele finaliza aqui
no seu último versículo, quando ele diz: antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado, desqualificado. Ele estava dizendo: olha, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, mas eu quero sempre, diante do olhar de Deus, Deus olhar e dizer: ali está um homem que verdadeiramente me serve, ali está alguém que verdadeiramente me busca, ali está alguém que verdadeiramente faz aquilo que eu mando. É muito fácil, muitas das vezes, nós dizer que nós servimos a Deus, mas quando o olhar de Deus, que a Bíblia diz que o olhar de Deus está sobre todos, sobre os céus e sobre todos, sobre a face da terra, que nós possamos meditar qual tem sido o olhar de Deus para cada um de nós. Que neste ano, um ano que eu sei que para todos que estarão concorrendo às eleições, para aquele que tem um objetivo, uma meta, você que está aí no seu último ano, talvez da faculdade, você que tem um objetivo, você que tem uma meta, você que quer alcançar algo, querido, sozinho nós não iremos a lugar algum. Mas se nós colocarmos Deus em nossas vidas, você pode ter certeza que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que deposita a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus, porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Homens são pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos abençoar, para nos colocar, dar bom ânimo, seguir em frente, mas o nosso verdadeiro socorro, ele vem de Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Eu finalizo a minha palavra pedindo ao nosso amigo Evandro, esteja dando aqui a cada vereador este versículo que foi o base que eu coloquei nesta noite, da palavra do Senhor, que diz: acredite, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por mais que você olhe, você não enxerga aquilo que você não pode ver. Mas a Bíblia diz lá no autor dos Hebreus capítulo 11, ele vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção daquilo que nós não vemos, mas que pela fé nós cremos de que Deus é conosco. Evandro vai estar entregando, depois eu quero que todos se coloquem de pé, nós estaremos orando, entregando a vida de cada um que se faz presente nesta noite, em especial os nossos vereadores, ao qual a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra, merece a honra, mas que toda honra, toda glória, principalmente, seja dada a cada dia ao nosso bom Deus. Eu quero dizer a cada um dos amados amigos Edis, às vezes alguém chega para mim, algum vereador, e fala assim: pastor, ore por mim, e eu digo: eu estou orando. E se eu digo eu estou orando, eu tenho que ser fiel naquilo que eu estou falando, porque eu já ouvi uma palavra que alguém falou assim: olha, obrigado pelas suas orações. E essa pessoa diz: olha, quando ele me falou, eu fiquei envergonhado, porque ele pediu, eu falei que eu estava orando, eu não orei. Então, quando os amigos pedem: pastor, ore por mim, pode ter certeza que cada um de vocês estão nas minhas orações e sempre continuarão. Deus, nós queremos, com as nossas mãos estendidas, entregar, ó Pai, cada vereador aqui nesta noite nas tuas mãos, Pai. Senhor, tu conheces o coração de cada um deles. Pai, o Senhor sabe das suas lutas, das suas batalhas no dia a dia, Pai, mas também das vitórias que eles têm recebido a cada dia. Pois para estarmos, ó Pai, com vida, ao acordar pela manhã, já é um privilégio que o Senhor nos concede. Continue os abençoando, ó Pai. Agora esta caminhada, aqueles que darão continuado, ó Pai, em busca, Pai, de um novo pleito, tome nas tuas mãos, Pai. Que eles possam, ó Pai, desde já, Pai, se sentirem a cada dia vitoriosos, ó Pai, por tentarem e talvez, ó Pai, muitos deles, ó Pai, talvez no meio do caminho tentarem em algum momento desistir, Pai. Que eles não possam desistir, mas que eles possam olhar e dizer: eu sou capaz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. E saber que eles não estão sozinhos, eles estão com o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero finalizar essa oração entregando a vida de cada um que se faz presente nesta noite, de cada um ao qual a nossa voz foi ao alcance nesta noite, que possam verdadeiramente, Pai, entregarem o caminho ao Senhor, confiarem no Senhor, que o mais o Senhor fará, no nome de Jesus, amém. Obrigado, Paulo, pela a oportunidade.
Temos ainda a honra de convidar para o uso da tribuna o ilustríssimo professor, senhor Luciano Rettori Moreno, historiador que há muitos anos vem desenvolvendo um papel de extrema importância no município de Itapemirim, para uma breve explanação acerca de um momento muito especial na história do município, os 164 anos da visita do imperador Dom Pedro II a Itapemirim, recordando a época em que era um dos municípios mais importantes do estado do Espírito Santo e demonstrando assim sua relevância junto ao governo imperial no século XIX. Boa noite, Paulo, vereador Paulo, através do qual eu cumprimento todos os demais vereadores, meus amigos. Boa noite a todos aqui da mesa, convidados. Boa noite ao público, boa noite, meu amigo Charles, querido. Boa noite, Adriana, professora Adriana. A Larissa, professora doutora Larissa, já posso chamar assim também, César, e todos os meus amigos, Marcos, todos vocês que estão aqui, tá bom? José, grande amigo também. Bom, o objetivo, pessoal, dessa nossa breve fala com vocês é levantar, mais uma vez, a ideia de que Itapemirim tem muita importância dentro do contexto do nosso Estado, como também dentro do contexto do nosso país. Hoje, talvez menos demonstrado isso daí, menos claro isso daí. Mas, num passado, no século XIX, por exemplo, Itapemirim estava entre as regiões, aqui no Sudeste, que tinha mais atenção da coroa do nosso Dom Pedro II, do Império Brasileiro. Haja visto, pessoal, que entre 1874 e 1878 foi construído o maior canal de ligação entre rios aqui na nossa região, que é o chamado Canal do Pinto, ou Rio do Pinto, que liga o Rio Novo ao Rio Itapemirim. Hoje deságua em Marataízes, mas quando foi aberto esse canal, ainda era Itapemirim. Então, o que leva, por exemplo, um governo a investir tanto assim numa região? É sinal de que ela está realmente no radar, é sinal de que ela tem realmente uma importância. E quando eu sempre venho aqui falar para vocês, eu digo que Itapemirim nasceu de uma fazenda de açúcar, lá no início do século XVIII, as datas assim mais ou menos, 1700, 324 anos, tem isso daí, E, na medida que o tempo ia passando, essa fazenda foi sendo desmembrada, criando outras propriedades, atraindo pessoas para cá, traziam consigo sua escravaria, que é um trabalho da professora Larissa, muito importante para resgatar esse momento da nossa região. E isso acabou também trazendo pessoas que tinham bastante influência, até mesmo lá no Império, como foi o caso do Barão de Itapemirim, Joaquim Marcelino da Silva Lima, que foi, sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais rica, um dos proprietários mais prósperos aqui do Espírito Santo, de modo geral, mais precisamente aqui da nossa região. Ele era dono de propriedades que vinham daqui do litoral até a divisa com Minas Gerais. Iuna, por exemplo, era a fazenda do Barão de Itapemirim, fazenda Rio Pardo, Só para vocês terem uma ideia. Então, isso fez com que demonstrasse realmente que a nossa região tinha muita importância naquela época e tal. Eu sempre digo também, pessoal, é uma região próxima à capital do Estado, Vitória, e também relativamente próxima à capital do Império, Rio de Janeiro. Não era Brasília ainda, era o Rio de Janeiro. Então, isso tornava a nossa região um ponto de passagem muito importante, atraindo cada vez mais atenção para cá. E em 1853, atendendo até as necessidades do país, de modo geral, e do próprio Espírito Santo, é criado, aqui na nossa região, em Itapemirim, uma colônia de imigrantes. A colônia de imigrantes de Santo Antônio de Rio Novo. Rio Novo pertencia a Itapemirim. Rio Novo emancipou de Itapemirim. E para que servia essa colônia? Para que os imigrantes pudessem chegar e produzir café. O proprietário dessa colônia, que foi vereador aqui como vocês, como senhores, perdão, o Major Caetano Dias da Silva, ele, dono, proprietário, então ele recebia esses imigrantes produziam café, esse café depois era comprado e revendido. Então essa era a dinâmica.
Só que o negócio não deu muito certo na mão do Major Caetano, criando alguns entreveros, principalmente por conta dos imigrantes que chegavam e não aceitavam aquela situação, aquelas condições que foram dadas a ele, péssimas condições, né, lá em Rio Novo. E isso fez com que houvesse até a possibilidade de revoltas desses imigrantes. É por conta disso, pessoal, que em 1860, mais precisamente no dia 7 de fevereiro de 1860, comemoramos hoje, né, o Dom Pedro II, vindo de uma viagem de 4 meses do norte do Império, vamos chamar Império, país, é a mesma coisa, né? Ele para aqui em Itapemirim, vai até Rio Novo, resolve, ameniza os problemas que tinha lá, retorna aqui ao município e depois vai embora para o Rio de Janeiro. É aí que está a situação. Todo o preparo que aconteceu para receber o imperador aqui, os personagens que estavam envolvidos, por onde o imperador passou aqui na vila, tudo isso nós temos uma rota pré-determinada. A gente consegue fazer isso hoje com as escolas do município, levar os alunos pela rota percorrida pelo imperador até chegar à igreja. Por que o imperador, quando chegou aqui no dia 7 de fevereiro, ele não pôde ser recebido na Câmara Municipal, no prédio antigo lá? Porque ele não estava pronto ainda. Só ficaria pronto 4 anos depois, aquele prédio. Então, Dom Pedro foi recebido na igreja matriz. Por isso que ele teve que percorrer, pessoal, um trajeto que vai do porto, aqui do Rio, da beira do rio, ali próximo, atrás da Câmara, ali tinha um porto chamado Porto da Câmara, de modo geral chamado, né? Ali ele percorre aquelas vielas, né? Aquelas ruas paralelas que nós temos ali, até chegar à Rua das Palmeiras e ir em direção à igreja. Lá ele foi recebido, foi homenageado, recebeu a chave da cidade, recebeu uma homenagem, né? Que eu até descrevo essa homenagem no meu livro lá, se vocês às vezes tem esse material, né? Os dizeres que foram atribuídos a ele pelo presidente da Câmara na época, né? O Francisco de Paula Gomes Bittencourt. Importante saber essas pessoas, porque são pares, né? Vocês são pares deles, né? Eu acho isso muito legal. E existe um mito muito grande, pessoal, descrito até em livros, a professora Larissa até estuda também isso daí, de que o nosso barão de Itapemirim, o Joaquim Marcelino da Silva Lima, morrera em dezembro desse mesmo 1860, magoado pela não visita do imperador à sua casa. A casa dele ficava ali na fazenda, ali no Rio Muqui, né, próximo ali a Pecarbe. Hoje só tem algumas ruínas ali. Muito próximo à Graúna também, Paulo, muito próximo à Graúna ali. Inclusive o pessoal da Graúna faz trabalhos ali também, né? O pessoal do colégio lá. E o Dom Pedro chegou aqui em fevereiro, né? Ele teria morrido em dezembro de 1860. E a gente vai descobrir que não tinha nada disso, foi por outros motivos que ele faleceu, mas é uma lenda que ficou. Porque todas as pessoas que a gente conta essa história, que tem mais ou menos o conhecimento, eles perguntam para a gente: ah, por causa disso que o barão de Itapemirim morreu? Não, não foi por causa disso, né? Ele já era bem senhor, já tinha quase 80 anos de idade, para aquela época não, ele era longevo demais, né? E ele acaba falecendo por outros motivos em dezembro de 1860, né? Isso marca, pessoal, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, né? Como que isso dava importância. Ele vai até Rio Novo, resolve, é recebido aqui na volta novamente e vai embora depois. Algum tempo mais tarde, depois que ele falece em dezembro de 1860, no dia 11 de maio de 1867, a Câmara já estava pronta, o filho do barão de Itapemirim, que era homônimo ao pai, tinha o mesmo nome do pai, Joaquim Marcelino da Silva Lima, filho. Ele vai doar esses 2 quadros que estão aqui para a Câmara Municipal. 11 de maio de 1867. Desde essa data até agora, esses quadros estão aqui na Câmara Municipal. Eu sou meio ruim de matemática, depois a gente faz as contas de quanto tempo que esses quadros estão aqui, né? Mas é bastante tempo mesmo. Eles foram pintados em 1852 por um pintor palaciano, que a gente chama, né? É um pintor oficial da família real,
chamado Antônio Cavalheiro de Almeida. Depois ele foi adquirido pelo barão de Itapemirim, esse rico, esse importante proprietário de terras, político que nós tínhamos aqui. E depois do seu passamento, né, 7 anos depois que ele falece, o filho dele vai e os doa à Câmara Municipal. Quando foi proclamada a República, os quadros foram retirados através de um decreto da Câmara, foram retirados e guardados, porque agora já não era mais império, e sim república. E a partir daí, pessoal, isso não é culpa de nenhum vereador que está aqui, claro que não, né? Mas a partir daí, eles foram sofrendo com a degradação, com as ações do tempo e a falta de cuidado. Até que um certo presidente da Câmara, que nós tivemos aqui, né, com muita coragem, resolveu encabeçar o problema, resolveu ficar à frente do problema e pediu, né, para restaurar esses quadros aí, tornando-os essa beleza que estão aí e possíveis de serem admirados por aqueles que vêm, por vocês, por os senhores que fazem parte da Câmara, os funcionários, as pessoas que vêm visitar. Olha para esses quadros aqui e lembra exatamente desse passado importante, dessa visita que ele teve aqui e de várias comunicações que ele tinha, Dom Pedro tinha, com a Câmara Municipal, via governo provincial, aqui em Itapemirim. Tá bom? Então, eu estou me referindo aqui ao vereador Estevão, que eu sempre homenageio, né, porque abriu as portas da Câmara para mim. Foi fundamental, Estevão, o seu trabalho, sua permissão para mim. Eu sempre, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou te agradecer, tá bom? Porque o vereador Emilson, falecido vereador Adeildo também, acho que todos vocês conheceram, são pessoas que eu rezo por eles, por quê? Porque também ajudaram bastante, tá bom? E eu tenho que agradecer ao Paulinho também, porque todas as vezes que eu pedi, sempre abriu as portas para mim também, tá bom? Exatamente, é isso aí. Porque são pessoas que não se incomodaram com a minha presença aqui, e me deixaram à vontade, né? E eu pude fazer esse trabalho, que é um trabalho muito humilde, muito modesto, mas que ajuda um pouco a gente a compreender a história do nosso lugar. Tá bom? Hoje, só para terminar, eu faço parte do Instituto Histórico Geográfico de Itapemirim e Marataízes. Nós estivemos aqui, há um tempo atrás, para nos anunciar, nos apresentar para vocês todos, para os senhores vereadores. Hoje eu tenho assim, o prazer e a honra de dizer que hoje nós existimos oficialmente, né? Não somos mais um projeto só de professores abnegados e tal. Hoje nós temos aí até o nosso CNPJ, né? O que nos torna, assim, nos dá mais força nas nossas ações também. O nosso objetivo, pessoal, é a cultura do nosso lugar, Itapemirim e Marataízes. Esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais a gente puder desvendar esse passado que ficou lá enterrado, eu acho que é melhor para a sociedade toda, né? Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição de vocês, o Instituto Histórico e Geográfico de Itapemirim e Marataízes, tá bom? E todas as vezes que os senhores vereadores quiserem alguma participação nossa, estamos à disposição. Eu agradeço muito. Lembrar essa data, 7 de fevereiro, espero que a gente tenha aqui também, sem querer me estender, mas já no dia 9 de agosto, tá bom? Que 9 de agosto marca a abertura da Câmara Municipal de Itapemirim. Faremos 208 anos de existência. Essa instituição que vocês tão brilhantemente representam, faz 208 anos esse ano, o município 209. E mais uma data para a gente guardar. Esse ano faz 200 anos da festa de Nossa Senhora do Amparo. Talvez nem a igreja lá saiba disso, mas 1824, a Câmara Municipal, olha que barato isso daí, a Câmara Municipal de Itapemirim definiu dia 8 de setembro como dia das comemorações
da padroeira Nossa Senhora do Amparo. 8 de setembro é uma data comum na cristandade para homenagear Nossa Senhora. Né? Na cristandade diz, especialmente entre os católicos, lógico, entre os católicos, que ela nasceu no dia 8 de setembro. Então, por isso que normalmente se coloca dessa maneira. O aniversário de Vitória é 8 de setembro também, tá bom? Então, esse ano, 200 anos da festa de Nossa Senhora do Amparo, que é, para mim, uma maravilha também, uma homenagem muito grande. Exatamente. Né? Normalmente, né, nós temos duas festas, a festa religiosa e a festa cívica. Em 1915, para comemorar os 100 anos da emancipação de Itapemirim, o prefeito Washington Pinheiro Meirelles, dá o nome à escola, ele era prefeito na época, ele definiu que haveria feriado nesse dia. Aí eu não sei qual legislatura mais tarde, ou própria decisão do Executivo, que suprimiu esse feriado. Mas ele chegou a existir, tá, pessoal? Dia 27 de junho, marca tal. Também não sei, Larissa, meus colegas, meus amigos, eu não sei quem foi que uniu, mas era muito comum haver essa união, como aconteceu em Cachoeiro. A data de Cachoeiro é 25 de março, mas a festa é 29 de junho. Né? Eles uniram também a festa cívica com a festa religiosa. 8 de setembro, pessoal, é a festa de Nossa Senhora, que o município também comemora a sua emancipação. Mas nós sabemos que, na verdade, a emancipação é 27 de junho. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Me perdoe por ter alongado demais. Tá bom? Quando se fala em Itapemirim, sigam a gente lá no Instagram. Tá bom? Eu vou ficar aqui para a Larissa tirar uma foto minha aqui. Sim, Paulo. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês, muito mesmo a paciência de vocês, tá bom? Paulo, só para eu poder tirar aqui a dúvida, ihg.itape.marate. Aí você encontra a gente no Instagram. Curte a gente lá que é bacana, tá bom? Muito obrigado, Paulo. Professor, queremos agradecer em nome da Câmara de Vereadores a presença do senhor. Tem sempre esse espaço. Eu queria aproveitar, professor, e convidar o senhor para se colocar aqui na frente, tirar uma foto com todos os vereadores e ressaltando a história, né? Nós temos um vereador com mandato aqui na Câmara que faz parte dessa história de Itapemirim. E o senhor falou muito bem da importância e da coragem que o vereador teve de pegar esses quadros e mandar lá para o Rio de Janeiro, nesse vereador Estevão. E esse vereador foi Estevão que teve essa coragem, essa ousadia, porque eu acredito que muito ia se acovardar e ficar com medo, não mandaria esse quadro para lá. Parabéns, Estevão. Convido a todos os vereadores que se coloquem na frente para tirar uma foto junto com o professor e também junto com o pastor Jadeus, que trouxe a palavra de Deus para nós nessa noite. Paulo, se me permite, só uma complementação. Eu queria agradecer também a amizade que nós temos. Eu tenho assim, um carinho por todos vocês, mesmo que a gente não tenha tanto contato, mas eu tenho, porque vocês comandam a nossa cidade. Vocês querem o bem do nosso lugar. E vocês merecem respeito por isso, tá bom? Mas eu queria homenagear também ao vereador João Bichara, que além de tudo foi meu aluno, né? E um excelente aluno, eu sempre falo isso, tanto ele quanto o irmão dele, excelentes alunos, pessoa de índole maravilhosa. Ao Zé Lima, meu querido, muito obrigado. Você sabe que eu tenho uma gratidão muito grande por você também, muito grande, tá bom? E a todos vocês, né? O Bibico, Carlinho que está aqui, todos vocês indistintamente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos para a foto?
Senhoras e senhores, dando continuidade ao trabalho dessa noite, passo a palavra para a Sara para fazer a leitura do material do expediente. Cumprimento novamente ao senhor presidente dos nobres edis. Informo que a pauta da sessão ordinária possui 6 materiais de expediente, sendo um ofício externo, 3 indicações, um projeto de lei complementar e um requerimento de informação. Em ordem do dia, nós temos um projeto de resolução de número 2 de 2023. O expediente de ordem de número 1 trata-se de ofício número 181 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Comunicado oficial em resposta ao requerimento de informação 15 de 2023, encaminhado pelo Legislativo ao Executivo Municipal. Senhor presidente, encaminha-se a Vossa Excelência o presente comunicado oficial em resposta ao requerimento de informação encaminhado pelo ofício 152 de 2023, no qual solicita esclarecimentos referentes às emendas parlamentares individuais propostas pelos vereadores ao orçamento do município para o exercício de 2022, emendas impositivas. Deste modo, busca-se oferecer ciência às razões apresentadas pelos secretários municipais, mediante cópia integral dos autos do processo digital de número 16.031 de 2023, que segue como anexo do presente. Sem mais para o momento, reitera-se votos de estima e consideração atenciosamente Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Nós informamos que em anexo se encontram os documentos referentes ao processo, a tramitação interna no Executivo Municipal e a resposta do Executivo de forma individual das emendas impositivas de cada edil. Dessa forma, será encaminhada ao gabinete de cada edil a resposta do Executivo de forma individual. Informamos ainda que tais informações são de amplo e restrito acesso, encontrando-se disponível no site da Câmara Municipal de Itapemirim. Dessa forma, passaremos para o próximo expediente, que é a indicação 1 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Lenildo Henriques, que indica a retomada da construção do cemitério Diamante na localidade de Brejo Grande do Norte, nesse município. Senhor presidente Nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, venho reiterar a indicação de número 34, datada no dia 16 de janeiro de 2023, e solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto a fim de retomada da construção do cemitério Diamante na localidade de Brejo Grande do Norte, neste município.
Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de fevereiro de 2024, Lenildo Henriques, vereador, Partido PDT. Justificativa. A referida propositura visa atender a uma antiga reivindicação dos moradores das comunidades Brejo Grande do Norte, Brejo Grande do Sul, Rio Muqui, Pedra e Santa Cruz, e no momento de perda dos seus entes queridos, não dispõem de um local adequado e condizente para sepultamento dos mesmos, ocasionando um grande transtorno para as famílias enlutadas nesse momento tão difícil. Ressaltamos ainda que a tão sonhada construção de um cemitério beneficiará todas as localidades supracitadas. Anseio antigo desses munícipes, onde este vereador já havia proposto no ano de 2021, por essa Casa de Leis, a indicação 5 de 2021 para aquisição de uma área territorial e início dessa obra. Sendo assim, essa obra é de extrema necessidade e urgência, visto que aproximadamente 40% da construção desse cemitério está concluída. Sem mais, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito acate nossa indicação, proporcionando a realização dessa benfeitoria em prol das nossas queridas comunidades e solicitamos o apoio dos nobres edis para a presente e relevante proposição. Em anexo nós temos as imagens do local onde há a indicação de construção do cemitério. Conforme a indicação do edil Lenildo Henriques. Na ordem de número 2, trata-se de indicação... Ordem de número 3, trata-se de indicação de número 2 de 2024, de autoria também do excelentíssimo senhor vereador Lenildo Henriques, que indica a pavimentação da via pública que se inicia próxima à Igreja Batista de Rio Muqui, em Brejo Grande do Norte, e termina próxima à mercearia do senhor Ormindo Silva, em Brejo Grande do Sul, neste município. Senhor presidente nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, venho reiterar a indicação de número 125, datada do dia 15 de fevereiro de 2023, e solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Antônio da Rocha Salles, que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize a pavimentação asfáltica ou calçamento da via pública que se inicia próxima à Igreja Batista de Rio Muqui, em Brejo Grande do Norte, e termina próxima à mercearia do senhor Ormindo Silva, em Brejo Grande do Sul, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de fevereiro de 2024, Lenildo Henriques, vereador PDT. Justificativa. A indicação para a pavimentação asfáltica ou calçamento da referida via pública supracitada se faz necessária, pois os moradores que residem no local sofrem constantemente com essa via em estado precário para trânsito. Por ser uma estrada de chão, formam-se lamaçais e depressões em períodos chuvosos, prejudicando o deslocamento de veículos e de pedestres. Diante do exposto, a pavimentação dessa via pública é eminente, visto que a realização deste serviço promoverá desenvolvimento, colaborando com a mobilidade urbana e qualidade de vida para os moradores da localidade. Vale ressaltar que a via urbana no qual foi indicado para o calçamento tem extensão aproximada de 3,7 quilômetros, ressaltando-se também que há uma elevação natural na via, no qual a mesma sofre há anos com processos erosivos, e na época da estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde. Sem mais, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito acate nossa indicação, proporcionando a realização dessa benfeitoria em prol dos moradores desta localidade. E solicito aos nobres edis apoio à presente propositura. Em anexo, nós temos o mapa georreferenciado da área, onde foi solicitada a indicação do vereador para pavimentação asfáltica ou calçamento. Na ordem de número 4, trata-se de indicação 3 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que indica que o prefeito municipal empreenda esforços no sentido de atualizar o salário família dos servidores públicos de Itapemirim, nos termos da Lei Ordinária de número 2.238, de 30 de março de 2009. Caros edis, nesta oportunidade, usando as minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles que empreenda esforços no sentido de atualizar o salário família dos servidores públicos de Itapemirim, nos termos da Lei Ordinária 2.238, de 30 de março de 2009. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de fevereiro de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador PSDB. Justificativa.
A Lei Municipal número 2.238 de 2009 prevê em seu artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, que o salário família será reajustado anualmente de acordo com INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, já autorizando ao chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à revisão por decreto específico. Artigo 1º. Fica fixado em R$ 18,08 o valor do salário família a ser concedido aos servidores públicos, pessoal civil e magistério do quadro de efetivos do município de Itapemirim. Parágrafo 1º. Fica fixado como fator de correção para reajustamento do valor do salário família a ser concedido aos servidores públicos, pessoal civil e magistério, do quadro de efetivos do município de Itapemirim, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Parágrafo 2º. Para efeito de reajustamento do valor do benefício de que trata esse artigo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a editar anualmente decreto específico que deverá conter o percentual de reajuste para o período e o valor descrito em moeda corrente nacional. Portanto, o último reajuste do valor salário família em Itapemirim ocorreu em 5 de abril de 2013, através do Decreto 6.466 de 2013, elevando o valor para R$ 21,99. Desde então, os servidores municipais não foram mais contemplados com reajustes, resultando em uma considerável defasagem no valor. É importante destacar que, a partir de 1º de janeiro de 2024, o salário família dos trabalhadores regidos pela CLT foi ajustado para R$ 62,04 por dependente. Em contraste, os servidores de Itapemirim continuam recebendo apenas R$ 21 pelo benefício, ou seja, uma defasagem de 11 anos. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de fevereiro de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador PSDB. A ordem de número 5 trata-se de projeto de lei complementar número 1 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Senhor presidente, encaminha-se a Vossa Excelência o projeto de lei cuja ementa versa em verbis. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Desse modo, espera-se que o sobredito projeto seja recebido no regime de urgência simples, observando os ritos que lhes são peculiares, em obediência aos mandamentos da Lei Orgânica do município de Itapemirim e legislações correlatas afetadas ao processo legislativo. Sem mais para o momento, reitero esse manifesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Nós temos a mensagem 310. Inclitos vereadores componentes da atual legislatura municipal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, nos termos do parágrafo único do artigo 31 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, combinado com o artigo 61, inciso 3 e o artigo 36, inciso 2, a linha A da mesma lei, em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, encaminha-se para a apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Cumpre trazer a presente mensagem justificadora que o Poder Executivo Municipal tem adotado uma postura austera, no sentido de promover gestão pública adequada de seus recursos, em fiel observância aos limites de responsabilidade fiscal legalmente dispostos, sem, contudo, perder à vista as necessidades e direitos dos administrados mormente e de seus agentes públicos. Nesse sentido, a execução das políticas públicas vai ao encontro do funcionalismo municipal, sendo parte de um planejamento estratégico que assegure o cumprimento dos deveres constitucionais, tal qual a concessão da revisão geral anual, o que registre-se, é obrigação do poder público por se tratar de direito dos servidores. Deste modo, visa-se cumprir o que dispõe o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como o disposto do artigo 1º da Lei Complementar Municipal, número 92, de 2010, que, por sua vez, estabelece como base revisional o Índice Geral de Preços ao Consumidor, INPC, no caso, relativamente ao período de novembro de 2022 e
a outubro de 2023, o que verificou-se ocorrer no total de 4,142%. Considera-se ainda que a revisão não constitui aumento, e sim mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. Verifica-se que o presente projeto de lei visa garantir um direito estabelecido, alterando-se o padrão de vencimentos mediante simples recomposição que combata a perda do poder de compra frente à inflação, não constituído-se em hipótese algum ganho no poder aquisitivo. Isto ocorre tendo em vista que a revisão da remuneração dos servidores públicos deve ser feita anualmente na mesma data, sem distinção de índices de iniciativa de cada poder, conforme o caso, razão pela qual é dever do Poder Executivo a propositura do presente projeto de lei. Ademais, oportuno frisar apenas a título de argumentação que a Lei Complementar Federal número 101 de 2000 excetua a revisão salarial das hipóteses de estudo de impacto orçamentário e financeiro por ela exigido, conforme se verifica em seu artigo 17, parágrafo 6º, estando o presente projeto de lei totalmente apto a ser apreciado por essa Casa Legislativa. Por fim, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei complementar à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando-se que se alcance acolhimento favorável ao pleito por constituir cumprimento de dever constitucional e direito inerente aos servidores públicos do município de Itapemirim. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Nós temos ainda o corpo do projeto de lei complementar, em que o prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, efetivos, contratados, empregados públicos ou em comissão, inativos e pensionistas, a fim de preservar o valor aquisitivo de moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. Parágrafo único. O percentual da revisão geral aplicado será de 4,142%, tendo como referência o índice do INPC-IBGE de novembro de 2022 a outubro de 2023, na forma do que dispõe o artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar Municipal número 92 de 2010. Artigo 2º. Aos servidores inativos e pensionistas que percebem proventos pagos pelo IPREVITA com direito à paridade, respeitar-se-á os índices e datas contidas nessa lei complementar. Parágrafo único. Aqueles que ingressam no serviço público antes da publicação das emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003 e se aposentaram após a EC 41 de 2003, destina-se o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da EC 47 de 2005 e respeitando o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime. Artigo 3º. Os vencimentos dos servidores públicos do município de Itapemirim não poderão exceder o subsídio pago ao chefe do Poder Executivo Municipal na forma do que dispõe o artigo 37, inciso 11 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei complementar ocorrerão à conta das dotações consignadas nos orçamentos vigentes do Poder Executivo Municipal e nas respectivas autarquias, cada qual segundo as despesas inerentes em seus respectivos quadros, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à suplementação de recursos ou à abertura de créditos adicionais especiais, caso necessário. Artigo 5º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se seus efeitos a 1º de janeiro de 2024. Itapemirim, Espírito Santo, 5 de fevereiro de 2024, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Nós temos ainda as folhas, das folhas 15 a 24, anexada no referido projeto de lei complementar, o impacto orçamentário financeiro, a qual passo a ler. Estimativa de impacto orçamentário financeiro. Temos o anexo 3, que dispõe sobre a estimativa do impacto orçamentário e financeiro em cumprimento ao estabelecido nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar número 101 de 2000, referente ao projeto de lei que dispõe sobre a concessão de revisão salarial dos servidores. Considerando que os atos de criação ou aumento de despesa deverão estar sempre acompanhados da estimativa do impacto orçamentário financeiro na forma de que trata os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que qualquer aumento de despesa requer adequação orçamentário-financeira com a lei orçamentária e com as metas de resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando que poderá ser
irregular, não autorizada e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa que não atenda às condições da Lei de Responsabilidade Fiscal, acarretando maiores responsabilidades para o ordenador de despesa da unidade gestora. Considerando que o município de Itapemirim, Poder Executivo, se encontra com limite de gasto com o pessoal em 51,67%, apurados no mês de novembro de 2023, portanto, acima do limite prudencial, que é de 51,30%, e menor que o limite máximo, que é de 54%, e conforme disposto no artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000, considerando que a revisão salarial é direito do servidor previsto na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10, bem como na Lei Complementar Municipal 92 de 2010, o qual deverá ocorrer de forma anual através de legislação específica, abrangendo todos os servidores sem distinção de categoria ou vínculo, devendo, contudo, observar as obrigatoriedades da concessão prevista na Lei Complementar 101 de 2000 e Constituição Federal. O presente relatório de impacto visa atender ao disposto na Constituição Federal, artigo 169, e Lei Complementar 101 de 2000, artigos 16 e 17, no que se refere à concessão de benefício e à assunção de despesa de caráter continuado, respectivamente. Os valores propostos compreendem o pagamento de 12 parcelas de salário, 13º salário, adicional de férias e encargos, dentre outras despesas de pessoal, cuja previsão de despesa foi calculada com base no atual quadro de servidores do município de Itapemirim. O cálculo envolve o levantamento dos custos anual das remunerações e subsídios dos agentes políticos para o exercício corrente e os 3 subsequentes em que entre em vigor a vigência da lei que autoriza a concessão. Para o exercício de 2024, estimamos que a concessão de revisão salarial irá gerar um aumento na despesa anual com folha de pagamento de aproximadamente R$ 8.103.625,18, conforme memória de cálculo demonstrada abaixo. Aqui nós temos a planilha de previsão de gastos com o pessoal. Na ordem, nós temos ordem 1, regime estatutário, ordem 2, estáveis, 3 comissionados, 4 contratados, 5 efetivos. Um total previsto, conforme informado, de R$ 8.103.625,18. Considerando a correta interpretação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, está na expressão aumento de despesas disposto no seu caput in verbis. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de, inciso 1, estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deve entrar em vigor e nos subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de Orçamento Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressaltamos que os cálculos efetuados levaram em consideração única e exclusivamente a previsão orçamentária de gasto com pessoal. Sendo assim, entendo que as alterações propostas no projeto de lei, objeto deste impacto, irá elevar o gasto com o pessoal. Dessa forma, para o exercício financeiro de 2024, com base na Lei Orçamentária Anual, estimamos uma despesa líquida com pessoal e encargos sociais de R$ 195.566.047,22, já considerando os fatores de aumento exposto anteriormente, que, com base em uma receita corrente líquida projetada para o exercício de R$ 409.748.560, irá gerar um gasto com pessoal de 47,73%, limite este inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no artigo 20 da LRF, que é de 54%, e inferior ao limite prudencial, que é de 51,30%, e inferior ainda ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60%, conforme inciso 2, parágrafo 1º do artigo 59 da LRF. Para o ano de 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estima que a receita corrente líquida atinge um montante de R$ 431.298.000 e a despesa com pessoal poderá atingir um montante de R$ 216.031.755,54, resultando em um percentual de gasto com pessoal de 50,9%.
inferior ao limite máximo estabelecido através do parágrafo único do artigo 20 da LRF, que é de 54%, inferior ao limite prudencial, que é de 51,30%, e superior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60%, conforme inciso 2, parágrafo 1º do artigo 59 da LRF. Para o ano de 2026, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estima que a receita corrente líquida atinge um montante de R$ 463.248.000 e a despesa com pessoal poderá atingir um montante de R$ 226.556.162,05, resultando em um percentual de gasto com pessoal de 48,91%, inferior ao limite máximo estabelecido através do parágrafo único do artigo 20 da LRF, que é de 54%, e inferior ao limite prudencial, que é de 51,30%, e superior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60%, conforme inciso 2, parágrafo 1º do artigo 59 da LRF. Para o exercício de 2027, a estimativa é de que a receita cresça cerca de 4%, atingindo um montante de R$ 481.777.920, e a despesa com pessoal poderá atingir um montante de R$ 237.883.970,15, com base em um crescimento de 5%, resultando em um percentual de 49,38%. Índice este inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no artigo 20 da LRF, que é de 54%. Inferior ao limite prudencial estabelecido através do parágrafo único do artigo 22 da RLF, que é de 51,30%, e superior ao limite para emissão de parecer de alerta do Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60%, conforme inciso 2, parágrafo 1º do artigo 59 da LRF, conforme demonstrado a seguir. Abaixo nós temos um quadro demonstrando o cálculo de estimativa dos limites legais para os anos de 2024, 2025, 2026 e 2027, citados anteriormente, onde os seus percentuais são, respectivamente, 47,73%, 50,9%, 48,91% e 49,39%. Salientamos ainda que em todas as projeções consideramos uma evolução conservadora da receita corrente líquida, objetivando garantir ao Executivo Municipal o cumprimento dos limites máximos de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. No que diz respeito à receita corrente líquida, há de se considerar que, por força do inciso 4 do artigo 2º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, existem valores significativos arrecadados pelo município que não poderá ser utilizado para pagamento da folha de pessoal do Executivo Municipal, gerando com isso um descompasso financeiro para o município quitar as obrigações decorrentes da folha de pagamento. Somente a título de exemplo, demonstramos a seguir algumas das receitas arrecadadas pelo município que fazem parte da receita corrente líquida e que não podem ser utilizados para pagamento de pessoal. Conforme informado, nós temos aqui o quadro a seguir com os valores integrantes da receita corrente líquida, contendo impossibilidade de pagamento de pessoal, que seria contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, remuneração, depósito bancário e recursos vinculados, remuneração dos investimentos, RPP do servidor, receitas de serviços do SAAI, royalties federal, exceto profissionais do magistério, transferência federal, SUS, transferência Fundo de Assistência Social, transferência do FNDE, o CID, contribuições de intervenção do domínio econômico, royalties estadual, transferência de convênio de custeio, transferência de convênio de transporte escolar. Portanto, além das projeções de gasto com pessoal calculada com base na previsão orçamentária estabelecida na Lei Orçamentária Anual de 2024, é de fundamental importância que o gestor leve em consideração as receitas vinculadas apresentadas anteriormente, pois, apesar de fazerem parte da receita corrente líquida do município, as mesmas não poderão ser utilizadas para quitação da folha de pagamento de pessoal. Isto posto, se faz necessário que o gestor continue adotando medidas para reduzir o gasto com pessoal, tendo em vista
que o município de Itapemirim, o Poder Executivo, apresentou um índice de gasto com pessoal de 51,67% em relação à receita corrente líquida no mês de novembro de 2023, estando inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no artigo 20 da Lei de Regularidade Fiscal, que é de 54%, superior ao limite prudencial estabelecido através do parágrafo único do artigo 22 da RLF, que é de 51,30%, e superior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas do Estado, que é de 48,60%, conforme inciso 2, parágrafo 1º do artigo 59 da RLF. Com relação à previsão orçamentária de dotação para gasto com pessoal, os valores pleiteados encontram-se devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual de 2024. Finalmente, quanto às metas fiscais e às metas constantes do Plano Plurianual, podemos afirmar que os valores objeto de estudo deste impacto não irão prejudicar diretamente os resultados fiscais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Itapemirim para o exercício de 2024, 2025 e 2026. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de janeiro de 2024. Ana Iris da Silva Lopes, subsecretária de Planejamento e Orçamento. Nós temos ainda o anexo 1, em que consta a declaração de adequação orçamentária financeira. Na qualidade de secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Itapemirim, declaro para os devidos fins, especialmente os constantes da Lei Federal Complementar 101 de 2000, que objetos de levantamento de impacto orçamentário e financeiro encontram-se em conformidade com a previsão de gasto com pessoal estabelecida na Lei de Diretriz Orçamentária de 2024 e que o índice de gasto com pessoal foi de 51,67%, apurado no mês de novembro de 2023, estando menor que o limite máximo, que é de 54%. Informo também que as despesas do objeto em questão não comprometem as ações previstas no Plano Plurianual e as metas e resultados fiscais do município, em conformidade com as informações apresentadas pela subsecretária de Planejamento e Orçamento e nos autos do processo em evidência. Ressalto que as previsões orçamentárias foram elaboradas com base em estimativas, considerando o cenário econômico atual do município, estando sujeito a mudanças, podendo acarretar em acréscimos ou decréscimos dos valores previstos. E, caso ocorram, o chefe do Poder Executivo deverá adotar medidas para mitigar os seus efeitos. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de janeiro de 2024, Marcos José Toledo, secretário de Finanças. E, por último, nós temos na ordem de número 6, o requerimento de informação 2 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa. Requerimento de informação ao prefeito municipal sobre a prestação de serviço do Hospital Materno Infantil Menino Jesus e o serviço de hemodiálise de Itapemirim. Ilustríssimos vereadores dessa Casa de Leis, no exercício da vereança, com o fim de subsidiar os trabalhos de fiscalização das atividades de gestão e políticas públicas do município de Itapemirim, observa-se que o requerimento é uma das modalidades de proposição previsto no artigo 117, inciso 10, concomitante com o artigo 130, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, devendo as respectivas respostas serem realizadas no prazo de 15 dias, vide artigo 242 e 243 do Regulamento Interno. Portanto, desde já solicito a aprovação junto ao plenário desse Poder Legislativo, objetivando a expedição de ofício institucional pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, com pedido endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Antônio da Rocha Salles, a fim de que preste informações por escrito que esclareça os fatos abaixo descritos por meio dos quesitos que seguem. Síntese dos fatos. O município de Itapemirim, por meio da Lei Municipal 3.334, de 14 de fevereiro de 2023, ficou autorizado a realizar o repasse de recursos públicos a título de subvenção social ao Instituto de Desenvolvimento Social, Pesquisa, Gestão e Saúde, Instituto Vida Salos, no valor mensal de R$ 2.090.000, e em 12 parcelas que totalizariam R$ 25.080.000, considerando a retroatividade da legislação ao mês de janeiro. Nota-se que a autorização para dispor recurso a título de subvenção social ao Instituto Vida Salos encerra-se em dezembro de 2023. Insta salientar que, até a presente data,
Não foi apresentado nenhum projeto de lei que objetive autorizar a manutenção da subvenção social para a administração do Hospital Materno-Infantil Menino Jesus ao longo do ano de 2024. Nessa seara, o Conselho Municipal de Saúde protocolou o ofício externo número 12 de 2024, protocolo 35 de 2024, em que se manifesta sobre o auto de infração sanitária emitido pela Fiscalização Sanitária Estadual referente ao serviço de hemodiálise na unidade hospitalar em evidência. Desta forma, considerando os fatos acima expostos e observando ainda o ofício 2 de 2024, o auto de infração sanitária emitido pela Vigilância Sanitária Estadual, parecer técnico, ofício da SEMOS, bem como o encerramento em 31 de 12 de 2023 do convênio número 1 de 2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Vida Salos, é necessário providências e prestação de informações ao Poder Legislativo e demais órgãos de controle externos, como o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Dessa forma, em face ao exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que apresente informações, documentações e dados relacionados à prestação dos serviços junto ao Hospital Materno-Infantil Menino Jesus sobre como está sendo realizada a administração e gestão da unidade hospitalar, legislação autorizativa e situação contratual vigente, tendo em vista as manifestações destinadas à rescisão unilateral. Não obstante, solicita-se também informações relacionadas aos procedimentos adotados e à situação atual da prestação do serviço público de saúde de hemodiálise em face do auto de infração sanitária mencionado. Diante do preenchimento de todos os requisitos legais e regimentais, solicita-se que seja o presente requerimento aprovado em plenário para ser expedido pela presidência dessa Casa de Leis, o competente requerimento de informação ao prefeito municipal, que deverá responder aos questionamentos no prazo de 15 dias, conforme prevê o parágrafo único do artigo 242, sob as penas previstas no artigo 243, ambas do regimento interno da Câmara Municipal de Itapemirim. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de fevereiro de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente. Senhor presidente, esses foram os materiais pautados na presente sessão ordinária. Senhores vereadores, requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Aprovado o requerimento. O projeto de lei da ordem 5, projeto de lei complementar 01/2024, ele vem com pedido de urgência simples. É um projeto do Executivo Municipal que concede a revisão geral anual aos servidores públicos municipais da administração pública direta e indireta. Ele vem com pedido de urgência simples. Submeto aos nobres vereadores a discussão única do pedido de urgência simples. Projeto de lei do Executivo Municipal. Urgência simples do projeto de lei em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovada a urgência simples do projeto do Executivo Municipal. Encerra assim o material de expediente. Passaremos então para o expediente dos vereadores escrito no pequeno expediente. Está escrito para o pequeno expediente, vereador José de Oliveira Lima. Dispensado, dispenso também a minha fala do primeiro expediente, do pequeno expediente. Encerra assim os vereadores inscritos no pequeno expediente. Passaremos então para os vereadores inscritos no grande expediente pelos tempos regimental de 10 minutos. Está escrito vereador José de Oliveira Lima. Dispensado a fala do vereador José de Oliveira Lima. Está escrito por grande expediente, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, que farei uso da tribuna por 10 minutos. Senhores vereadores, novamente boa noite. Quero agradecer a presença dos nobres vereadores, agradecer a mesa diretora, o vereador Carlinhos de Brício, por presente, a todos que nos assistem pela internet. É uma honra, uma satisfação ter todos vocês assistindo a sessão nessa noite. Agradecer já a tia Leia, que já falei, o Charles Barbosa, que estava aqui. Assumo a tribuna nesse grande expediente pela primeira vez esse ano, para fazer
algumas recomendações, algumas cobranças ao Executivo Municipal. Uma das cobranças, senhores vereadores, que iniciamos o ano legislativo, nessa data, dia 7 de fevereiro de 2024, e a recomendação que eu faço nessa noite, a cobrança que eu faço nessa noite é referente aos pagamentos referente à empresa SVA e à empresa MGE. Essa empresa foram contratadas pelo Executivo Municipal, tiveram seus contratos encerrados, seus funcionários demitidos, porém, até a presente data, os servidores ainda não receberam as suas rescisões e outras empresas, a MGE, nem mesmo aos 5 meses de trabalhos a essa empresa. Estamos vendo aí o Executivo Municipal já iniciando todo o seu trabalho, de renovação de orçamento, então não justifica, nós temos a empresa SVA com muitos pagamentos, com muitos funcionários que ainda não receberam a sua rescisão. Então, cobramos aqui ao Executivo Municipal que faça o pagamento dessas empresas, que não, a SVA, no caso, não tem nenhum impedimento. Não tem nenhum impedimento jurídico, até porque nenhuma ação foi ingressada por parte da empresa em relação ao Executivo Municipal, então não tem nenhum impedimento que pague a empresa SVA para que ela quite as rescisões e os pagamentos dos funcionários dessa empresa. A MGE, todo mundo conhece a história da MGE, prestou serviço aqui no município de Itapemirim, e a maioria dos servidores ficaram com até 5 meses sem receber os seus pagamentos. Está baixo? Até 5 meses sem receber os pagamentos, e os servidores e alguns moradores do município de Itapemirim que trabalham têm cobrado essa Casa de Leis, como se essa dívida fosse do Legislativo. Essa dívida é do Executivo Municipal, estamos aqui fazendo cobrança ao Executivo Municipal, que paga então a empresa SVA e a empresa MGE. Foi apresentado por esse vereador, ainda no ano passado, uma indicação que fala sobre os conselheiros tutelares. Foi nomeado agora os conselheiros tutelares para o município de Itapemirim, porém nós fizemos uma indicação ao Executivo Municipal para que faça um reajuste no salário do conselheiro tutelar. Não é surpresa para nenhum vereador, um conselheiro tutelar chega a receber hoje menos de um salário mínimo. A maioria dos municípios do sul do estado pagam até 3 salários mínimos e alguns acima de 3 salários mínimos. Então, fiz essa indicação ao Executivo Municipal, sei que essa indicação chegou até o Executivo, porque ele convidou os conselheiros tutelares, falou dessa indicação, falou da possibilidade financeira de reajustar o salário do conselheiro tutelar, e só que até o presente momento esse projeto de lei não chegou na Câmara. Então, a cobrança que eu faço ao Executivo Municipal é que envia para essa Câmara de Lei o projeto de lei que reajusta o salário do conselheiro tutelar. Não é justo, senhores vereadores, um conselheiro tutelar que assume total responsabilidade com esse trabalho e receber um salário de apenas um salário mínimo. Então, deixo aqui minha cobrança e espero que o Executivo Municipal, no momento oportuno, mande o projeto de lei para essa Câmara, para que essa Câmara esteja discutindo e aprovando esse projeto de lei de reajuste do salário do conselheiro tutelar. Uma outra cobrança que eu faço agora para a Secretaria de Saúde, que é referente aos processos seletivos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Virou novela desde o início do ano passado, que foram demitidos, e até a presente data não foi completo o quadro de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. É público e notório que a população tem sofrido com esse impacto. Muitas famílias não têm recebido a visita dos agentes comunitários de saúde, e o município começa a padecer agora com o aumento da dengue no município de Itapemirim. E muitos outros municípios, senhores vereadores, estão reforçando aí, né, o seu trabalho de combate ao mosquito da dengue, porém, o município de Itapemirim só tem feito propaganda até agora. Estamos com um quadro defasado, em que nós temos apenas 6 ou 7 agentes de combate a endemias na rua, combatendo o foco de endemias, que nós sabemos que nós estamos vivendo um momento crítico, que a própria redes sociais, o governo do estado tem alertado a todos os municípios sobre esse aumento da dengue, mas até o presente momento não vem nenhuma movimentação por parte do Executivo Municipal e nem da Secretaria de Saúde. O apelo que eu faço é que contrate os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia para que complete os quadros, para que o município seja bem atendido. Nós observamos que municípios vizinhos estão fazendo a aplicação do carro a fumacê
nas demais localidades. Nós sabemos que já apresentei uma indicação no ano passado e foi rejeitada. Na data de hoje, eu entrei com um projeto de indicação solicitando ao Executivo Municipal que faça um estudo, um levantamento para a aplicação e o funcionamento do carro do Fumacê para combater o mosquito da dengue. Com isso, não quero esperar, né, que o município tenha vítima oriundo da dengue, porque nós sabemos que nós estamos vivendo um momento crítico relacionado à dengue no município e no estado do Espírito Santo, e até o presente momento não vimos nenhuma movimentação. Então, eu espero que o Executivo Municipal receba essas reivindicações, essas cobranças com bons olhos. Não estamos aqui fazendo politicagem, somente cobrando a demanda do município de Itapemirim. Todas essas recomendações, senhores vereadores, vereador Carlinhos de Briços, vice-presidente dessa casa, são recomendações que o presidente da casa recebeu dos moradores de Itapemirim. Estamos aqui, porém, apenas sendo porta-voz do povo que cobra todas essas melhorias. Além dessa, ainda voltando para a Secretaria de Saúde, a população tem cobrado a volta dos pediatras nos postos de saúde, do ginecologista e outras especialidades. Infelizmente, estamos num município que ainda falta pediatra, falta ginecologista, falta dermatologista, que são especialidades simples, de baixa complexidade, mas tem feito muita falta no município de Itapemirim. Nós temos comunidades, bairros, com mais de 500 crianças e que o Executivo Municipal libera apenas 10 consultas por mês. Então, estamos passando num momento de epidemia de gripe, de dengue, muitas crianças precisando consultar pelo pediatra e, infelizmente, não encontra consulta. Até para a primeira consulta de pré-natal, de criança que nasce, tem dificuldade para fazer a primeira consulta de pediatra. Essas são as cobranças que a Casa de Lei recebeu nos últimos 30 dias. Como estou como presidente dessa Casa de Leis, sempre presente, tenho recebido muita demanda, muitos moradores, e confesso aos senhores que a demanda está alta. Compartilho aqui com os nobres vereadores para que me ajude a sanar e a resolver o problema do município de Itapemirim, cobrando do Executivo Municipal. Quero agradecer a paciência de todos. Encerro assim a minha fala no grande expediente. Uma boa noite a todos. Encerra assim os vereadores inscritos no grande expediente. Passaremos então para o material da ordem do dia. Na ordem do dia nós temos uma ordem que é o projeto de resolução número 2 de 2023, de autoria do excelentíssimo senhor vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, senhor vereador Antônio Carlos Elvésio e o vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. O referido projeto de resolução foi protocolizado em 30 de outubro de 2023, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Itapemirim e da outras providências. O presente projeto de lei foi dado publicidade e apreciação na 38ª sessão ordinária, em 1º de novembro de 2023, após foi encaminhado para parecer jurídico, que se manifestou favorável à tramitação do referido projeto e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Colejur, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade do projeto resolutivo em análise, os quais passo a ler. Parecer da Procuradoria-Geral. Trata-se de projeto de resolução número 2 de 2023, de autoria da mesa diretora, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Itapemirim e da outras providências. Computando-se ainda nos autos a justificativa, verifica-se que o projeto não apresenta vícios de competência na iniciativa, possui redação objetiva, consonante à técnica aplicável. Realizados os presentes procedimentos, foi submetido o projeto para publicidade e apreciação na 38ª sessão ordinária, após for encaminhado para manifestação jurídica, que, remetido o processo para vistas e ajustes, retorna para a análise. Eis o breve relatório.
Inicialmente, insta a salientar que a presente manifestação jurídica se limita à estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos e demais questões que exigem o exercício de conveniência e discricionariedade da administração pública. Note-se ainda que o Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU orienta que o órgão consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade. A Constituição Federal consagra o direito à inviolabilidade da vida privada, liberdade, privacidade, honra e imagem das pessoas, dentre outros direitos e garantias fundamentais. Nesse cenário, a Lei Geral de Proteção de Dados introduziu legislação específica correlacionando-se à proteção de dados pessoais e privacidade das pessoas naturais em plataforma física, digital ou qualquer outro meio, regulamentando a matéria de forma específica e sistematizada. Nesta senda, a legislação destinou o capítulo próprio para o tratamento de dados pessoais pelo poder público, inserindo imposições de responsabilidades específicas que são aplicáveis ao Poder Legislativo Municipal. A legislação federal prevê uma série de providências a serem adotadas para adequação da LGPD, incluindo-se a realização de mapeamento dos dados pessoais sensíveis ou não, indicações dos agentes de tratamento do âmbito desta Casa de Leis, cartilha ou guia de boas práticas para implementação da LGPD, além de observar critérios de estratégia, organização, comunicação e operabilidade no tratamento dos dados internamente. Não obstante, também é necessária a elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais previsto no artigo 5º, inciso 17 e artigo 38 da LGPD, objetivando a transparência, a efetiva adequação do legislativo à lei reguladora. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 2 e 3 da Constituição Federal e no artigo 13, inciso 2 e artigo 39, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. A alteração realizada por meio da emenda à Lei Orgânica número 26 de 2010 determina que, a partir daquela data, as matérias colecionadas no dispositivo legal devem ser apreciadas pela proposição descrita no inciso 3 do artigo 31 da LOM, como segue e descreve o inciso 2 do artigo 13 da LOM. Artigo 13 é da competência exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 2, propor leis que disponham sobre sua organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nesta lei. Neste linear, o inciso 7 do artigo 31 da Lei Orgânica prevê as resoluções como uma das proposições do processo legislativo, sendo igualmente inserido no artigo 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Com a modificação da Lei Orgânica, o Regimento Interno teve dispositivos tacitamente alterados, como o artigo 33, inciso 1, que previa a possibilidade de criação, transformação e extinção de cargos por resolução. O artigo 46 do Regimento Interno prevê no inciso 6, os termos que a resolução será um instrumento adequado. Dessa forma, compreende-se que a matéria sob análise foi proposta como resolução, devendo os dispositivos legais que se conectam à capitulação do artigo 13, inciso 2 da LOM serem realizados por lei orgânica e os que, não sendo contrário àquela disposição e adequação às previsões do artigo 36, inciso 6 e alíneas do regimento interno, serem tratados por resolução. Artigo 46, são atribuições do plenário, entre outras, as seguintes. Inciso 6. Expedir resoluções sobre assuntos de sua economia interna, mormente quanto aos seguintes: alínea A, alteração de assuntos de interesse interno; B, destituição de membros da mesa; C, concessão de licença a vereador nos casos permitidos em lei; D, julgamento de recursos de sua competência nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal ou neste regimento; constituição de comissões especiais; E, fixação ou atualização da remuneração dos vereadores através de lei. Adentrando-se ao mérito do projeto de resolução, observa-se que deverá ser realizada uma análise para que os temas que tratem sobre organização e funcionamento da Câmara Municipal de Itapemirim sejam realizados por lei ordinária e as alterações de assuntos de interesse interno por resolução, devendo ser inicialmente ponderadas as respectivas distinções de ambos. 1. No funcionamento é órgão público
O funcionamento de um órgão público refere-se à execução das atribuições e competências que lhe são conferidas por lei. Trata-se da operacionalização para o alcance dos objetivos institucionais. Por outro lado, a organização diz respeito à estruturação interna do órgão, englobando a distribuição de cargos e definição de competências e a hierarquia administrativa. 2. Existem também as alterações que se referem a assuntos de interesse interno, que se caracterizam por modificações no procedimento de rotina que, embora relevantes para a eficiência operacional do órgão, não implicam necessariamente em mudanças estruturais ou na definição das competências essenciais do órgão. Portanto, não impactam substancialmente a finalidade institucional, mas buscam aprimorar a eficiência operacional e a adequação aos padrões normativos vigentes. São, portanto, medidas intrínsecas à dinâmica interna, visando o aperfeiçoamento contínuo, sem infringir os princípios fundamentais da administração pública. Desta forma, adentrando-se aos dispositivos legais previstos no projeto de resolução sob análise, nota-se que, após a aprovação e publicação da Lei Municipal 3.380, de 26 de dezembro de 2023, o tema foi abordado por lei formal em sentido estrito, nos termos do artigo 13, inciso 2 da Lei Orgânica. Portanto, o projeto de resolução deve tratar de assuntos de interesse interno sobre os procedimentos de rotina e eficiência operacional. E, se prevalecer a necessidade, deve operar por lei ordinária para tratar das demais disposições que versam sobre a organização da estrutura interna. Nesse sentido, atente-se para a supressão dos artigos 6º, 7º e 13º, que cria a atribuição e, salvo equívoco, trata de organização e estrutura, bem como o artigo 12, que exige rígido conhecimento em TI, direito, administração e outros para ocupar determinado cargo, e ainda impõe nomeação em data pré-fixada, merecendo atenção ou supressão para garantir efetividade da norma sem direcionamento aparente. Quanto ao quórum necessário para aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotada, no caso em comenta, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria e será submetida à votação única nos termos do artigo 184 e inciso 6 do Regimento Interno. Dessa forma, após adequação à técnica legislativa e consideração dos apontamentos acima, esta Procuradoria manifesta pela possibilidade de prosseguimento do projeto de resolução e epígrafe, Itapemirim, 4 de fevereiro de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Nós temos ainda o parecer da Coleju, eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação e Justiça, redação final, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de resolução em comento, verificamos que a Procuradoria encontrou óbice quanto a alguns dispositivos, tais como os artigos 6º, 7º, 12º e 13º, sugerindo sua supressão, conforme se observa abaixo. Nesse sentido, atente-se para a supressão dos artigos 6º, 7º e 13º, que cria atribuições e, salvo equívoco, trata-se de organização e estrutura, bem como o artigo 12, que exige rígido conhecimento em TI, direito, administração e outros para ocupar determinado cargo, e ainda impõe nomeação em data pré-fixada, merecendo atenção ou supressão para garantir efetividade da norma sem direcionamento aparente. Voto da comissão. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução em análise, opinando pela aprovação do mesmo, desde que feitas as supressões acima mencionadas. Itapemirim, Espírito Santo, 5 de fevereiro de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Coleju, vereador Horácio da Costa Rocha, vice-presidente da Coleju, vereador Lucimar Alves Soares, membro da Coleju. Referido projeto resolutivo número 2, retornou à pauta da presente sessão ordinária e, em tempo, chegou a essa egrégia Casa de Leis a emenda modificativa ao projeto de resolução 2 de 2023, a qual passo a ler. Emenda modificativa altera a redação dos artigos 5º, 8º e 12, suprime os artigos 6º, 7º e 13 do projeto de resolução 2 de 2023, que regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Itapemirim e da outras providências, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno desse Poder Legislativo. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º, o caput do artigo 8º e o artigo 12 do projeto de resolução número 2 de 2023, passando a vigorar e com as seguintes redações. Artigo 5º.
As decisões referentes ao tratamento de dados pessoais na esfera de administração da Câmara Municipal de Itapemirim, inerente às atribuições do controlador, será exercida com auxílio do Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações, composto por servidores do quadro deste Poder Legislativo, respeitadas suas respectivas competências e campos funcionais constantes na Lei nº 3.380, de 2023, que alterou a Lei Municipal número 2.879, de 2015, estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim. Artigo 8º. A política de proteção de dados pessoais corresponde à compilação de regras de boas práticas e de governança para tratamento de dados pessoais, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública, devendo conter, no mínimo, artigo 12, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, DPO, prescritos na Lei Municipal 3.380, de 2023, que alterou a Lei Municipal 2.879, de 2015, estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim, atuará como canal de comunicação entre a Câmara Municipal de Itapemirim, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, bem como com outras entidades de proteção de dados pessoais. Parágrafo 1º. A entidade e as informações de contato do encarregado serão divulgados no site eletrônico da Câmara Municipal de Itapemirim, dando-se ampla publicidade. Parágrafo 2º. Disposto do caput desse artigo, não impede que os demais setores e departamentos da Câmara Municipal de Itapemirim, em seus respectivos âmbitos, prestem auxílio administrativo e apoiem o encarregado de dados pessoais, DPO, para desempenhar os procedimentos de proteção e tratamento de dados. Artigo 2º. Fica suprimidos os artigos 6º, 7º e 13 do projeto de resolução 2 de 2023. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de fevereiro de 2024. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador presidente. Justificativa. Essa proposição, que altera dispositivos do projeto de resolução 2 de 2023, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Itapemirim, fundamenta-se pelo fato da Lei Municipal 3.380, de 26 de dezembro de 2023, ter criado na Lei Municipal 2.879, de 2015, estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapemirim, o Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações, CGGDI. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação dessa emenda ao projeto de lei complementar sob apreciação dessa Casa de Leis. Excelência, senhor presidente, o presente projeto resolutivo está submetido a plenário para discussão e votação única e apreciação da emenda modificativa. Senhores vereadores, o projeto de resolução foi apresentado ainda no ano passado. Ele voltou para a Procuradoria, que sugeriu algumas emendas, porque com a alteração da lei de estrutura da Câmara, alguns artigos precisavam ser suprimidos da resolução para não ter redundância junto ao projeto de lei. Vou apresentar aqui, vou colocar em discussão a emenda modificativa e depois em apreciação. Emenda modificativa em discussão. Peço vênia aos novos vereadores para discutir a emenda. Foi apresentado no ano passado o projeto de resolução a essa Casa de Leis. Essa resolução ela foi para a Procuradoria. E como a Casa aprovou a Lei 33.080 de 2023 no final do ano, alguns artigos que estavam nessa resolução foi tratado na lei que nós alteramos aqui em dezembro do ano passado. A Procuradoria sugeriu, então, que nessa resolução nós suprimíssemos alguns artigos para não ficar redundante. Só para tranquilizar alguns vereadores, que eles ficaram preocupados se essa resolução não estava criando cargos ou gratificações. Não se cria cargo nem gratificação para o projeto de resolução. Ou seja, o projeto de resolução ele está apenas instituindo o Comitê de Proteção de Dados na Câmara Municipal de Itapemirim, que é uma exigência dos próprios órgãos superiores. A emenda foi apresentada atendendo à recomendação da Procuradoria e das comissões. Essa é a emenda apresentada, emenda ainda em discussão. Emenda em apreciação do plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Emenda
Emenda aprovada. Agora projeto de resolução, já com a emenda em discussão única. Só reforçando aqui o entendimento dos nobres vereadores, o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma exigência para que todo órgão público trate os seus dados de forma a proteger, e se assim o órgão público não proceder, ele poderá responder junto aos órgãos competentes. Então, todos os dados da Câmara, dos vereadores, dos servidores e de todo que acessa o portal da Câmara, ele vai passar por esse comitê gestor, que irá trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados. O projeto de resolução foi apresentado, conforme já falei, no ano passado, passou pela Procuradoria, passou pelas comissões, ele retorna hoje para a sua discussão e apreciação. Projeto de resolução com a emenda ainda em discussão. Projeto de resolução com a emenda em apreciação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de resolução aprovado. Encerra assim, né, os materiais da ordem do dia. Encerra também todos os expedientes. Como eu vi que os vereadores dispensaram as suas falas, eu acredito que não tem vereadores para considerações finais. Sendo assim, não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, quero agradecer a presença de todos, vereadores presentes. Em nome de Deus, encerramos a presente sessão nessa noite. Uma boa noite e obrigado a todos.